Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, sou Alisson Paes e neste vídeo eu vou te mostrar um dos erros bem comuns que acontecem com algumas pessoas quando elas estão começando a aprender a programar em Python. Esse erro acontece quando a pessoa precisa pedir uma lista ao usuário. Então neste vídeo eu vou te mostrar como resolver esse problema de uma vez por todas. Mas antes de começar, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Bom, a essa altura, você já deve saber como pedir um dado ao usuário utilizando a função input, algo parecido com o que você está vendo aqui nessa linha do programa. Nós vimos também que tudo que o usuário digita para a gente pela função input entra no programa na forma de string. Então, quando a gente precisa de um número, se for um número inteiro, nós vamos convertê-lo assim, colocando o int em torno do input. E se for um número real, nós colocamos float de ponto flutuante e fazemos a conversão para um número. Porém, se eu te pedisse uma lista, como é que você faria? Eu vi algumas pessoas colocando list aqui, esperando que o Python fizesse a conversão desse dado que o usuário digita para uma lista. E é aí que está o erro. De fato, Python vai converter o que o usuário digitou em uma lista. Porém, muito provavelmente, essa não é a lista que você quer. E eu vou te mostrar por quê. Então vamos manter essa linha de código aqui e vamos adicionar mais duas. Vamos exibir a lista e também qual que é o tipo de dado do primeiro elemento da lista. Então vou salvar e executar para você observar o resultado. Então digite alguma coisa, vamos digitar a lista. 12, 65, 2048, 21. Observa só, o resultado está bem diferente do que a gente queria, né? A gente tem 1, 2 e umas coisas estranhas aqui. E olha só o tipo do primeiro elemento da lista, string. E a gente está vendo aqui que é o número 1, mas ele está na forma de string. Então o que foi que aconteceu? Python fez uma conversão de string para lista, o que faz sentido, porque o que vem digitado pelo usuário na função input vem na forma de string. Mas como se dá essa conversão de string para lista? Então, Python vai gerar uma lista em que cada elemento é um caractere da string. Então, observa só, nós digitamos 12 como um número. A gente esperava que fosse o número 12. Mas aí cada dígito desse número foi separado, porque cada dígito representa um caractere. E aqui nós temos o dígito 1, caractere 1, o caractere 2, e depois nós temos aqui a vírgula, veio também como um caractere, ela está aqui, ó. E aí aqui essa vírgula aqui é para separar dois elementos, ela está separando esse caractere vírgula do caractere espaço vazio, que é o que vem logo aqui em seguida. Aí sim nós chegamos no caractere 6 e assim sucessivamente. Então essa lista não é a lista que nós queremos, por três razões. A primeira delas é que nós temos caracteres indesejados ali na lista, né? Elementos que nós não queríamos que estivessem na lista, como por exemplo as vírgulas e os espaços. A segunda razão é que nós não conseguimos representar números com vários dígitos, porque cada número foi separado, cada dígito dos números, né, foi separado como um elemento da lista. Então 2048 era um número de 4 dígitos, virou 2, 0, 4 e 8, 4 elementos separados. E a terceira razão é que, como você pode observar aqui no resultado dessa linha, o tipo de dado desses elementos é string. Então, nós temos caracteres ali dentro daquela lista e o tipo de dado de um caractere é o tipo string. Nós criamos números. Então, essas são as três razões pelas quais você não quer uma lista como essa. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Vou te mostrar duas maneiras de resolvê-lo. A primeira delas é pedirmos a lista para o usuário número a número, elemento a elemento. Se não forem números, elemento a elemento. Você pode fazer isso de duas maneiras. Uma delas é pedindo primeiro o número total de elementos dessa lista. Certo? Então você vai pedir o número total de elementos da lista e aí você vai poder utilizar a palavra reservada for para fazer uma repetição exatamente do seu pedido, exatamente aquela quantidade de vezes. A segunda maneira é você sair pedindo indefinidamente para o usuário. Me dá um número, me dá um número, me dá um número. E você definir para ele, né, apresentar para ele a opção dele digitar algum tipo de comando, alguma coisa que você vai comparar e verificar, o usuário digitou isso aqui e quer parar. E aí você vai poder utilizar isso
com a palavra reservada while. Então eu vou apresentar aqui a primeira opção com o for. Nós vamos pedir para o usuário o tamanho da lista. Então tamanho é igual a input, digite o tamanho da lista. E aí, não esquecer de converter esse tamanho para um valor inteiro. E aí, nós podemos fazer o seguinte, for i em range tamanho, ou seja, vamos repetir essa instrução, exatamente essa quantidade de tamanho de vezes, nós vamos pedir para o usuário digitar um número. E aí aqui eu estou utilizando aquela função format, uma função das strings, para substituir esse valor e mais um aqui. Só para mudar a mensagem, para ser digite o primeiro número, digite o segundo número e assim sucessivamente. Você não precisa fazer isso, você pode simplesmente manter a mensagem estática, digite um número e ela vai ser repetida tamanho vezes. E aí, um detalhe importante que você não pode esquecer é que você deve criar a sua lista aqui, anteriormente, com uma lista vazia. Vou suprimir isso aqui para a gente não ser confundido. Então aqui está a nossa lista vazia e aí ela vai crescendo, você vai ter que acrescentar essa lista um por um os elementos à medida que eles forem sendo digitados. Então ao final desse for, nós teremos exatamente tamanho elementos, né, o quanto o usuário nos disse que seria o tamanho da lista, nessa lista. E teremos adicionado todos eles ali dentro. Então também você não pode esquecer aqui de convertê-los para inteiro ou float ou o tipo de dado que você precisar. Beleza? A outra forma de resolvermos esse problema é pedirmos para o usuário digitar todos os números, todos os elementos de uma só vez, mas separados com o mesmo padrão. Por exemplo, vírgula e espaço, como nós estávamos utilizando. Mas nesse caso você vai ser responsável por tratar essa string que vai ser retornada para dentro do programa e separar cada um dos elementos. É responsabilidade sua escrever o código que vai fazer isso, separar os elementos e convertê-los para o tipo de dado desejado. E como é que nós podemos fazer isso? As strings, elas têm uma função chamada split. Vou digitar aqui split. Então, essa função split ela serve para separarmos uma string em várias partes, certo? E aí cada uma dessas partes vai vir para a gente numa lista. Então, opa, estamos chegando perto do que a gente quer. E como é que ocorre essa separação? A split ela recebe como um argumento exatamente uma string que representa o padrão de separação. Então, se nós queremos separar por vírgula e espaço, vamos passar uma string que contém apenas vírgula e espaço. Vou te mostrar como é que seria nesse caso. Então, eu vou comentar isso aqui. Comentar aqui também. Vamos fazer a segunda solução. Então, nesse caso, a gente pegaria assim, lista igual a input e pediríamos para o usuário digitar. Digite a lista de números. Então, tá aqui, pedimos a lista de números e informamos que ele deve separar, ao digitar, com vírgula e espaço. Vou mudar o nome dessa variável de lista para números, para ficar mais representativo. Beleza, só que agora essa variável números, ela tem uma string com todos os números, vírgula, espaço, do jeito que o usuário digitar lá, mas é uma única string, um bloco. Então, como é que a gente pode separar isso? Então, vamos fazer o seguinte, números vai ser igual a o que tiver em números, ponto, split. E passamos o nosso padrão, vírgula, espaço. Então, o que vai acontecer? Números aqui é uma string. Essa string tem a função split. E a função split vai separar o conteúdo da string segundo esse padrão. Então, vai procurar todos os lugares que tiverem vírgula, espaço, vai quebrar. E aí, as partes que sobrarem, que não são vírgula e espaço, vão ser retornadas como uma lista. E nós estamos capturando essa lista, esse valor, na mesma variável números. Eu não sei se isso ainda é confuso para você. Se for, você pode utilizar uma outra variável. Aqui, por exemplo, você pode deixar lista. Ou você pode passar números para cá, para ser mais representativo, e mudar esse aqui para conteúdo. Alguma coisa que lhe agrade mais. Mas não é uma prática incomum essa da gente utilizar a mesma variável de um lado ou de outro, recebendo o valor de uma operação, tá certo? Então, nesse momento, nós vamos ter essa lista com todos os números separados, porém eles ainda vão estar na forma de strings. Então, vou deixar aqui essa instrução print números para a gente poder visualizar isso. E vou pedir para imprimir também
o tipo do primeiro elemento dessa lista, beleza? E aí, para termos uma lista de números, nós precisamos converter número a número, né, elemento a elemento dessa lista. Como é que nós podemos fazer isso? Utilizando um for. Então vamos fazer o seguinte, for i de índice que esteja no tamanho da lista, e nós podemos obter o tamanho da lista com essa função len. Então vamos passar por todos os índices da lista e vamos fazer o seguinte, números da posição i vai receber o valor convertido para inteiro do que existia nessa mesma posição. Então vamos pegar o conteúdo da posição i de números, que vai ser um número mais escrito, representado como uma string, vamos converter ele para inteiro e vamos guardar na mesma posição. E aí, ao final do for, nós teremos então a nossa variável números, uma lista de números. E a gente vai poder verificar isso com os mesmos comandos de imprimir a lista e de imprimir o tipo de dado do primeiro elemento. Beleza? Então tá certo. Vamos salvar e executar isso aqui para verificar se está tudo ok. Então digite a lista de números. Vamos digitar a mesma lista. 12, 65, 2048 e 21. E aí, o primeiro print fez a exibição da lista, separada depois do split. Então temos a lista aqui do jeito que a gente queria separar, sem aqueles elementos estranhos. Mas, se observar aqui, ó, os elementos ainda são strings. Então a gente pode ver isso tanto pela resposta do print type, né, que exibe o tipo do elemento, tanto também por reparar que aqui no elemento, em volta dele, tem essas aspas, que é como a string é representada. Né? Se você olhar aqui embaixo agora, depois que a gente converteu cada um dos elementos para um número inteiro, não há mais essa aspa. E aí aqui embaixo você pode ver que o resultado foi int, de inteiro. Se não me engano, no vídeo que eu implementei um sorteio de amigo oculto em Python, que você pode conferir aqui no canal, eu implementei exatamente essa primeira solução aqui, que está aqui comentada, em que a gente perguntava para o usuário exatamente o número de participantes, quantas pessoas iriam participar do amigo oculto. E aí nós pedíamos nome a nome e íamos adicionando na lista. Mas eu sei que nem todo mundo assiste a todos os vídeos, né? Acompanha todos os vídeos do canal. Então, gravei esse vídeo aqui para solucionar esse problema de pedir uma lista de uma vez por todas. Agora você sabe onde encontrar essa referência quando tiver dificuldades, beleza? Repare que essa segunda solução que nós fizemos, em que nós somos responsáveis por manipular a string, quebrar ela, construir a lista, então converter cada um dos elementos, ela também serve para o caso em que essa lista vem de um arquivo. Então se você fizer, né, pedir para o seu usuário digitar a lista em um arquivo, ou o seu programa, por alguma razão, escreve listas em arquivos e depois precisa recuperá-las, você pode utilizar uma abordagem parecida com essa, em que você vai ler o conteúdo do arquivo e depois vai separar essa string com o split e vai obter uma lista novamente. Você tem que lembrar de converter cada um dos elementos para o tipo que você precisa, para o seu problema. Tranquilo? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse é o primeiro que eu faço abordando esses erros comuns que as pessoas cometem às vezes quando estão aprendendo a programar, mas eu pretendo fazer vários outros à medida que dúvidas e dificuldades forem aparecendo, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever no canal, para dar aquela força. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!